Tu foi morar no Vale do Silício pra aprender mais sobre startup? Foi uma época que eu fiquei meio piradão também. Você falou da vibe do banco, né? Uhum. Eu fiquei com essa ideia de... Eu tinha esse lance competitivo do banco, assim, né? E aí meio que eu falei, não, eu quero fazer o IPO aqui da empresa, nesse banco aqui, eu quero... Então ali no fundo, mesmo que eu tava num lugar de propósito, com gente que eu gostava e acreditava, ali no fundo ainda tinha essa sementinha do meio extrativista, assim, de mais. Então ali eu falei, não, eu preciso aprender com os melhores, aqui são os melhores, vou aprender, vou fazer rodadas de investimento, vou ser o Airbnb. Cheguei lá e eu vi que era muito mais difícil do que eu imaginava, aprendi muito. E tive um burnout, cheguei num momento assim de, tipo o que eu tive no banco antes, de esgotamento, assim. Porque eu comecei cheguei lá e foi um golpe no ego, assim mesmo, né, a gente tá falando de espiritualidade, né. Eu cheguei lá, não consegui as rodadas multimilionárias de investimento. O que é rodada de investimento? Vai atrás de pessoas? Por exemplo, uma startup, o Airbnb, né, como é que ele virou o Airbnb hoje? Começou lá aquela história conhecida de 2 caras que alugavam o colchão de ar deles pra galera em festival. Receberam, tipo, centenas de milhões de dólares de investimento. Foi aí que eles cresceram e viraram empresas gigantescas. Hoje vale 100 bilhões de dólares, assim. Porque é muito investimento externo. Porque é muito difícil você construir um negócio grande desse com capital próprio, assim, né? Então, ou com geração de receita do próprio negócio, assim. Então, geralmente, no começo do negócio, investidores vêm, compram uma parte da empresa e aí, com esse dinheiro, você financia esse crescimento. Esse é o modelo startup clássico, assim, né? Hoje eu questiono muito esse modelo também, né? Muita gente acha que é o único caminho. Então, na minha cabeça ali, esse era o caminho do sucesso. Então, eu comecei a me distanciar do propósito da empresa mesmo, do que a gente fazia, do dia a dia das pessoas, e fiquei muito nesse mundo de investidores, estratégias, contratos, enfim. E aí eu comecei a ficar sem energia mesmo. Tu ia na casa de investidores, em escritórios, para explicar o negócio e ver se eles queriam investir ou não. E não quiseram investir. Alguns investiram, mas eu devo ter falado, sei lá, com 150, 200 na minha vida, assim. 90% é não. Então, acho que, assim, hoje eu vejo como um grande aprendizado, assim, de ouvir um não, assim, na cara, não quero isso aqui, porque acreditavam que, na época era bem menor o negócio, né? Acreditavam que as pessoas não iam viajar dessa maneira. Por que alguém vai viajar? Alguém vai nas férias vai trabalhar? Ou por que alguém ia usar... O que é um hostel? O que é um hostel? Então, assim, era muito longe do que os investidores, na época, estavam buscando. Depois que o tempo foi mudando, a gente crescendo, então começou alguns investidores vinham atrás da gente depois. Mas no começo era muito não. E nessa época dos Estados Unidos, foi muito não. A gente tentou montar um time lá, montar uma operação lá, muito mais caro, mais difícil. Então, aprendemos. E esse golpe, assim, no ego, pra mim, eu vejo que me levou pra um burnout, assim. De estar realmente desmotivado, assim, com tudo. Então, eu nem respondi o e-mail, assim. Eu ficava cansado, assim. Então, eu tive um esgotamento. Fui diagnosticado com ansiedade e depressão. Eu falei, caraca, eu tenho uma empresa que eu gosto, tenho relacionamentos bons, moro num lugar legal, mas tô infeliz, né? Que aí, pra mim, foi a sacada, uma das mais importantes da minha vida, foi como a mente pode levar a gente para esse lugar de competição, de eu tô infeliz porque eu não tô igual ao outro, de o sucesso como o que o outro falou que era sucesso. Então você vê uma galera, Antoine Bourdain, Robin Williams, uma galera muito sinistra que se suicidou, por exemplo. E aí você fala, caramba, o cara tinha tudo, né? Tinha tudo, mas porque eu vejo assim, realmente a mente ela pode levar a gente para uns lugares, se a gente não cuidar, não ficar atento com saúde mental. Eu acabei virando depois um grande comunicador, advogado, assim, de importância da saúde mental, né? De você equilibrar a sua vida, não é só trabalho. Trabalho é uma área importante, mas como é que tá a sua relação com esporte, alimentação, família, natureza, como é que tá seu uso do celular, de redes, como é que tá seu consumo de álcool, drogas. Observar alguns sinais, assim, de saúde mental. Então eu tive um desvio, assim, de voltar para esse lugar, que até hoje eu tenho que ficar atento, assim, eu vejo. Senão eu tenho uma tendência a fazer muito, a me preocupar muito, a competir. Então eu vejo que é um traço, né? Como você perguntou agora há pouco, né? O que do banco ficou? Lá no fundo ainda ficou isso, assim. Então hoje eu tenho que estar atento para isso não virar um monstro, assim. E eu vejo que isso é assim com muita gente hoje em dia. Ansiedade, depressão nunca tiveram tão altos, assim, né? E não acho que é uma coisa que, quando você tem um burnout, assim, eu falei com muitas pessoas que tiveram, não é que depois você curou e nunca mais tem. Aquilo tá ali dentro de você, mas você tá mais atento. A gente falou de espaço, né? Você criou um espaço ao redor disso. Então agora você olha aquilo muito menor, assim, aquele monstro gigante, que é uma voz na cabeça, no final, não passa de uma voz na cabeça, ele fica bem menor.
E o que te levou a procurar o profissional para ser diagnosticado com ansiedade e depressão nessa época? Eu fui fazer um exame de sangue porque eu falei, caraca, por que eu tô sem motivação, tô triste, tô pra baixo, assim. E aí eu fazer o exame de sangue. Eu falei, alguma coisa, sei lá, eu devo estar com falta. Alguém falou, deve ser falta de ferro, sei lá. Eu falei, não, pode ser alguma. Aí fiz o exame, ela, não, seus exames estão todos bons, mas pelos sintomas que você tá falando, a médica, são sintomas de ansiedade e depressão, você deveria ver um psiquiatra, tem remédios pra isso. E aí ali pra mim, foi, caraca, foi um choque, assim, né? E aí eu fui buscar vários tratamentos, assim, eu não cheguei a tomar remédio, mas fui buscar de astrologia, ayahuasca, de constelação familiar, a retiro budista, assim, fui atrás de tudo, assim. Aí eu tirei esse tempo off pra mim. Uhum. Falei, não, meu foco agora é me conhecer, entender o que é isso e como eu vou ficar bem. Eu quero estar bem. Eu acredito que é possível estar bem. Uhum. E eu quero estar bem, assim, não quero tomar remédio. Às vezes eu acho que o remédio é importante, mas eu vejo que pra mim era aquele momento, eu acho que eu tava no limite, assim, se eu continuasse naquela pegada. Então eu ressignifiquei minha relação com o trabalho. Eu tinha uma pegada meio, eu queria fazer tudo, tudo tem que passar por mim, meio controlador, assim. Comecei a delegar bem mais hoje em dia, né? Confiar bem mais nas pessoas, meio que fazer o que tem que ser feito e depois curtir minha vida, não ficar nessa pressão também de tenho que salvar o mundo, tenho que resolver todos os problemas. Então essa voz na minha cabeça, eu acho que eu também tive tempo para olhar para ela, assim. Por isso que eu acho que é tão importante ter esse tempo para refletir, assim. Uhum. Muita gente tá nessa situação agora de ansiedade, não gosta do trabalho, não tá feliz ali com o que tá fazendo e não vê saída, assim, né? Uhum. Na minha experiência tem saída e precisa de pedir ajuda. Acho que uma coisa muito importante é essa humildade de reconhecer isso. A viagem para mim é um fator que me traz de novo essa presença, essa leveza, essa espontaneidade. Tem medicinas, né, ocidentais, medicinas mais alternativas. E tem esse lado da espiritualidade, da meditação ou terapias, que eu acho que podem ajudar. Então eu vejo que são todas ferramentas e eu fui meio que atrás de todas, assim, cara. Qual que mais te ajudou? Acho que é terapia. Fazer terapia. Terapia me ajudou bastante. Fiz uns 3 anos de terapia. Hoje em dia eu não faço mais, mas... porque eu gosto de ficar um tempo sem, assim. Mas ajudou porque eu era muito... Não falava sobre essas minhas emoções, sobre minhas fraquezas, sobre meus medos com ninguém. Então eu ficava guardando minha raiva. Uhum. Então acho que o fato de não ter um ambiente seguro, não me sentia seguro para falar, assim, né? Então ter um ambiente seguro para falar foi uma coisa que me ajudou. Comecei a ler livros mais relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, psicologia, ver que isso é normal. E fiz aulas de improvisação. Puta, isso é bom demais. Massa. Nossa, teatro é muito bom. Improvisação foi bom demais. Fiz stand-up. Lá na Califórnia. Isso foi massa. Fez stand-up na Califórnia? Fiz stand-up lá. Onde? Qual? Esse eu não fiz era um grupinho ali do improviso, né? Eu morava em Santa Cruz. E ali tinha um grupo de improviso. E aí teve tem até no meu Instagram. Depois eu compartilho de novo o stand-up que eu fiz lá. Não foi muito engraçado, não. É assim mesmo. Não te preocupe. A gente tem um pra fazer hoje. Hoje a gente tem show de noite. Irado. Que do caralho. Tu fez improviso lá nos Estados Unidos? Fiz quase um ano ali. Era a coisa que eu mais gostava. É muito foda, né? É muito foda, cara. É muito mágico, assim, a parada de... Você chega e você joga os problemas pra fora, aí tem os movimentos corporais ali e vira uma coisa só. Uhum. E aí eu acho que isso é uma das coisas que hoje eu levo pra mim, assim, a importância do brincar, do celebrar a vida, às vezes é muita seriedade, né? E, brincar, pra algumas pessoas é pintar, pra algumas pessoas é dançar. Pra mim era mais essas artes, tipo teatro, improviso, stand-up. Foi ali que eu tinha esse sentimento de presença, de fazer alguma coisa que me nutria e que não era buscando algum sucesso. Eu sabia que eu não ia ser um improvisador ou um stand-up, né? Não, talvez eu tinha um sonho ali de ser ali, né? De alguém chegar e me ver na apresentação da escolinha ali e falar, esse é o cara, vamos levar ele. E que era um grupo profissional ou era uma galera amadora? Cara, era um casal, elas são maravilhosas. Dixie e Clifford. É um casal de 2 mulheres na casa de uns 60 anos. Que todo ano elas viajam de van pelos Estados Unidos. Elas fazem um rolê assim, lá em Santa Cruz. E elas criaram esse grupo nessa cidade. Já faz acho que uns 20 anos. Hoje tem ali deve ter umas 20, 25 pessoas que vão recorrentemente. E era tipo a 2 quadras da minha casa. Eu comecei a procurar na internet, né? O que fazer com depressão? E aí tinha muitos esses estudos da galera de estresse pós-traumático dos Estados Unidos, falando de improviso. Como o improviso foi uma das coisas que mais ajudou eles. E aí eu entrei nessas aulas e aí eu acho que é uma leveza, assim, né? Um brincar, eu tava brincando ali mesmo. E meu sotaque a galera adorava.
meio que tu começa a ver que tudo é uma bobagem, né? Tudo que tu pensa é bobagem, porque tipo assim, tem uma cena que tu não sabe, é um improviso, né? Tu não sabe o que vai acontecer, aí a tua mente vem com uma puta bobagem. E aí tu tem medo de ser julgado, e aí tu vê que se tu fizer a bobagem não vai acontecer nada. E aí todo mundo começa a se divertir. Teatro é bom pra caralho. Eu faço tempo que eu não faço por causa da pandemia e tal. Porra, mas é muito bom. Eu quero voltar também. Se tiver algum lugar de improviso por aqui, quero voltar. Tu já fez clown? Nunca fiz. Esse é legal também. Esse é foda pra caralho. Você fez? Eu fiz um intensivo de clown. Caraca. Que aí é um outro conceito diferente, né? Meio que tem uma filosofia que cada um tem um clown dentro de si, que é a sua versão mais honesta e verdadeira e pura, né? Que a gente não pode botar em prática na sociedade. O que você acha do clown, do stand-up e do improviso? Qual que é a relação que você tem com esses três? Total. Pra mim, todas elas se conversam entre si, porque o stand-up, tu tem que achar o teu próprio clown, né? O que ele quer falar sobre o mundo que ele tá observando, que ele não pode falar normal, porque vai ser um puta absurdo, uma piada é um absurdo, mas o teu clown pode falar aquele absurdo. Então isso pra mim já é o stand-up. O improviso é interagir com a galera ali, coisas inesperadas vão acontecer. Um cara vai falar um negócio, tu vai esquecer o texto, tu vai esquecer onde tu queria chegar, e aí o improviso vem e te salva naquele momento. Então são três mundos que pra mim são complementares. Demais. É do caralho. Do caralho.